minhas irmãs, meus irmãos, amigos em geral, estamos dando início a uma série de comentários ou palestras necessariamente objetivas, resumidas, em torno da doutrina espírita. Portanto, estas pequenas palestras estarão relacionadas à essência, ao conteúdo básico do Espiritismo, isto é, da codificação trazida ao mundo pelos mensageiros da luz, através de médiuns e de um grande pesquisador e missionário, Allan Kardec, nome que o mundo inteiro certamente já viu escrito ou já ouviu em alguma circunstância, porque Allan Kardec foi um francês que se chamava realmente Hippolyte Léon Denis Rivail. Depois sentiu a necessidade de adotar um cognome, Allan Kardec. Enfim, esse homem revolucionou o conhecimento. Ele entrou no universo do conhecimento religioso, espiritualista, científico, e serviu de porta-voz perante a humanidade. Ele serviu de porta-voz dos espíritos superiores. Com certeza, mensageiros do grande mestre, nosso Senhor Jesus. Já faz em torno de 150 anos que essa revolução teve início. Allan Kardec foi um gigante do conhecimento, foi um herói anônimo, como todos aqueles grandes missionários ou apóstolos do Cristo. Casado com a senhora Amélie Boudet, não teve filhos, mas quando descobriu o outro lado da vida, abdicou de muita coisa que fazia parte do seu dia a dia, dos seus interesses pessoais, para se entregar de mente, corpo e alma a essa causa sublime de expressão universal. Porque o Espiritismo, com letras maiúsculas, é uma mensagem revelada ao mundo por espíritos sábios. Uma revelação extremamente necessária para que nós, a humanidade terrena, não continuássemos na cegueira ou na sombra densa da ignorância.
falar do Espiritismo em síntese, como é nossa proposta, certamente não é tão fácil. Mas as pessoas que me conhecem, que conhecem a minha apagada história, sabem que há 40 anos eu, sob assistência de espíritos superiores, ganhei o primeiro prêmio de um concurso literário de âmbito mundial sobre exatamente a codificação kardeciana. Aquele concurso foi promovido pela Folha Espírita de São Paulo, cujo diretor se chamava Freitas Nobre, grande amigo. Ele também foi deputado federal. Nós nos conhecemos pessoalmente aqui em Brasília. E nosso primeiro contato pessoal aconteceu exatamente quando o jornal entrou em contato comigo para dizer que eu havia ganho o primeiro prêmio nesse concurso tão importante, e que mais de 400 pessoas de várias partes do Brasil e do mundo também haviam participado. Aquele trabalho se tornou, por influência e recomendações diversas, se tornou um livro, nosso primeiro livro, intitulado Síntese do Espiritismo. Infelizmente, há bastante tempo esse livro está esgotado, mas a qualquer momento nós vamos lançar uma nova edição, necessariamente atualizada. Como fazer um resumo de uma doutrina universal e universalizante, uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião? Não é fácil, mas este é o primeiro trabalho, a primeira explanação em torno desse assunto, que continua sendo de magna importância. Por incrível que pareça, muita gente ainda desconhece a essência dessa doutrina nobre, que não é apenas ciência, não é simplesmente filosofia ou religião. É um horizonte novo, resplandecente. Afinal, os espíritos, por assim dizer, invadiram a Terra para, através dos mais diversos médiuns, escreverem ou ditarem seus recados, suas mensagens. Tudo aconteceu, vale lembrar, sob o comando maior do Divino Mestre Jesus. Não esqueçamos essa grande verdade. Jesus foi e continua sendo o grande e incomparável mestre da humanidade, o maior de todos os educadores
segundo muitos pedagogos, entre os quais Pestalozzi, afirmaram, declararam: os homens mais nobres no campo da cultura e até da ciência nunca deixaram e não deixam de reconhecer em Jesus o supremo modelo da humanidade. O que, aliás, está escrito de forma explícita nas páginas da primeira obra lançada por Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, que recentemente passou por uma necessária atualização. Temos hoje, portanto, graças a Deus, essa obra básica, fundamental, em linguagem nova. As respostas são essencialmente as mesmas, respostas e perguntas, porém com a nova roupagem, porque afinal de contas tudo muda e a evolução é lei básica do universo. Em resumo, nós encontramos nas páginas, no Pentateuco kardeciano, princípios, postulados que norteiam, que definem de modo claro a doutrina espírita. Isso perante todas as áreas do conhecimento humano. Primeiro postulado, podemos citar, muita gente conhece, mas estamos aqui para também relembrar. Primeiro postulado, a imortalidade da alma. A humanidade sempre soube, de uma forma ou de outra, que a morte não é o fim. Que existem seres invisíveis aos nossos olhos físicos e que influenciam nossas vidas diariamente. Mas a orientação kardeciana foi colocada de forma objetiva, muito clara, colocando exatamente essa, diríamos, redescoberta como início da grande revelação, a imortalidade da alma. Eu sou imortal. Eu vivi outras vidas aqui na Terra ou noutros planos, noutras esferas, noutros mundos. Portanto, somos imortais. Isso significa dizer que a morte não é o fim. Por essa razão, o próprio Allan Kardec cunhou a seguinte palavra: desencarnação, referindo-se ao processo da morte física, o deixar o corpo carnal para voltar a viver noutro plano, noutra dimensão, isto é, no mundo espiritual. Mediunidade é outra revelação da seguinte forma:
muita gente em várias partes do mundo já tinha conhecimento da possibilidade que nós temos ou devemos ter ou desenvolver possibilidade de estabelecer relações, intercâmbio com seres de outros planos, os espíritos propriamente considerados. São várias formas de mediunidade, ou seja, diversas faculdades mediúnicas. Uma vez fizemos um trabalho biográfico, que se tornou livro também, em torno de um grande médium, que era padre, um padre italiano chamado João Bosco, o profeta de Brasília, porque foi através da sua mediunidade que ele previu a construção dessa cidade belíssima aqui no centro geográfico do nosso país, Brasília. Dom Bosco era detentor de nada menos que 14 faculdades mediúnicas, entre as quais levitação. O médium mais conhecido e naturalmente respeitado que tivemos nos últimos tempos aqui no Brasil, desnecessário dizer, você já sabe, nosso querido e amado irmão Francisco Cândido Xavier, por cujas mãos os espíritos escreveram cerca de 440 livros. Chico Xavier era detentor, também à semelhança de Dom Bosco, de várias outras faculdades mediúnicas. Temos muitos médiuns espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Médiuns públicos que se tornaram conhecidos publicamente e médiuns que trabalham no anonimato. Diga-se de passagem, o anonimato para a mediunidade muitas vezes serve de escudo, de proteção. Mas a mediunidade está espalhada por toda parte, não só no movimento espírita, não apenas nos centros espíritas, em todas as igrejas católicas, evangélicas, existem médiuns. O que lhes falta é exatamente o conhecimento do fenômeno, é estudar a questão da mediunidade, que eles vivenciam de qualquer maneira, a grosso modo, digamos assim, mas sem explicação, sem saber o significado daquele sentido, como diria Charles Richer, daquele sexto sentido, aquela percepção que lhes permite ver, ouvir seres de outro mundo, de outro plano, os espíritos. Mediunidade devidamente explicada. Outro fundamento da doutrina espírita. Vamos citar mais um, e os demais, que são muito conhecidos. Perispírito. O que é perispírito?
é exatamente, falando de forma simples, é exatamente o corpo ou o campo de forças eletromagnéticas que intermedia, que se põe entre o corpo carnal e o espírito propriamente considerado. É ao mesmo tempo a moldura do nosso corpo físico. Portanto, quando alguém vê esse ou aquele espírito, não está vendo propriamente o espírito, porque espírito é essência. Está vendo a forma com a qual ele prefere se apresentar. Então, o perispírito é esse corpo que André Luiz chama de psicossoma, que se situa exatamente, conforme disse, entre o corpo físico e a alma. Com o fenômeno da morte, o corpo carnal é entregue de volta ao laboratório da natureza, mas o perispírito sobrevive, servindo de corpo, ainda físico, para aquele espírito que desencarnou. Então, perispírito ou psicossoma é esse corpo energético, mas segundo André Luiz, ainda é físico por excelência. Com o passar do tempo, no processo evolutivo do espírito, esse corpo energético, esta forma visível, vai se tornando cada vez mais requintada, fluídica, luminosa, até o dia desaparecer, quando, portanto, o espírito será puramente espírito. Outro postulado, a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de ação e reação, que também pode ser considerada a justiça divina, a lei que rege nossos destinos, com base em nossa conduta diária, constante, a lei de justiça, a justiça infalível, imparcial, a justiça divina, lei universal. Outro postulado que precisamos lembrar nesse momento, sucintamente, a pluralidade dos mundos habitados. Isto tudo foi colocado claramente, objetivamente, mediante pesquisas e revelações espirituais pelo mestre Allan Kardec. Pluralidade dos mundos habitados. Isso é muito claro. Diríamos, empiricamente, seria um absurdo no universo composto de bilhões e bilhões de mundos, somente o nosso possuir vida. O único mundo habitado no meio de bilhões espalhados pelo universo, o único mundo habitado, o nosso, a Terra, esse grão
de areia no universo infinito? Não, seria um absurdo. Então existem inúmeros, incontáveis mundos à semelhança do nosso, também habitados por seres encarnados ou tangibilizados, isto é, que se apresentam sob outra forma de energia ou de matéria. Então existe, e podemos assim afirmar, mesmo sem colocar aqui estudos mais profundos, reflexões mais, digamos, filosóficas, podemos afirmar tranquilamente que não somos o único mundo habitado no universo. Existem incontáveis planetas onde a vida também saltita. E diga-se de passagem, toda manifestação de vida é centelha divina. Todos nós, seres vivos, em quaisquer dimensões do cosmos, todos nós somos centelhas divinas, que um dia emanamos dessa fonte de infinito poder, infinito amor, infinita sabedoria, Deus. Colocamos finalmente nessa abordagem simples, resumida, esse princípio. Deus. O que os espíritas pensam ou devem pensar sobre Deus? Essa questão está colocada no Livro dos Espíritos. Muita gente sabe. A primeira questão, onde os Espíritos dizem sucintamente que Deus é a inteligência suprema do universo. Diríamos um pouco mais, Deus é o centro da inteligência suprema, a consciência cósmica que rege todos os fenômenos, todos os destinos, tudo o que acontece aqui, além e a luz. Deus presente em tudo, nos confins do universo e ao mesmo tempo numa pétala de rosa ou de qualquer outra flor. Deus se apresenta no brilho das estrelas, assim como na beleza dos campos, no sorriso das crianças, mas também na dor, porque Deus também se apresenta na forma de dor. Dor necessária enquanto nós não despertamos a consciência definitivamente para viver no eterno bem, na lei do amor. Então, quando nós sofremos, Deus não está ausente. Ele pode estar em silêncio, observando nossas reações. Mas todo e qualquer sofrimento é passageiro. Porque Deus, em essência, aliás, na feliz expressão do evangelista João, Deus é amor.
que possamos todos, meus amigos e minhas amigas, todos que nos ouvem e nos veem neste vídeo, que possamos todos, neste momento e sempre, sentir essa luz universal, gloriosa, sentir a presença de Deus, essa luz, esse Espírito que em qualquer parte do mundo ou do universo está sempre gritando que nos ama. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Muita paz.